A avó revela a verdade chocante. Pai infiel mata marido e abusa grávida. Bebê perde a vida. Camila sempre achou que sua vida era um conto de fadas. Com apenas 25 anos, ela era ajudante de enfermagem no hospital e cheia de carisma. Todos amavam seu jeito de cuidar dos outros, mas nada a preparou para a tempestade que se aproximava. Numa tarde chuvosa, sentiu que algo estava prestes a mudar. Sua avó, a pessoa que sempre foi seu porto seguro, com lágrimas nos olhos, a chamou para uma conversa que ela nunca esqueceria. Elas se acomodaram na antiga sala de estar, onde o cheiro de madeira envelhecida e memórias pairava no ar como um mistério. A avó respirou fundo e começou a contar uma história que parecia tirada de um filme de terror. Seu pai, o homem que ela sempre admirou, não era quem parecia. Ele havia assassinado o marido da avó, num ato que a jovem não conseguia acreditar. O coração de Camila apertou. Um nó na garganta a impediu de falar. A avó, com a voz embargada, revelou que ele também havia abusado de uma mulher grávida, que, desolada, perdeu seu bebê. Camila sentiu o chão sumir sob seus pés e uma raiva incrível brotava dentro dela. Meses depois, a revelação ainda a consumia. A figura do pai, sempre tão forte e protetora, agora era um fantasma que a assombrava. Ela decidiu investigar a fundo, mergulhando em histórias e rumores. A verdade era mais obscura do que ela poderia imaginar. Numa dessas buscas, uma nova vítima apareceu, uma mulher que tinha um vínculo direto com os eventos sombrios que sua família escondia. Camila estava em um labirinto de dúvidas. Deveria contar a verdade e arriscar a estrutura familiar que lhe era tão familiar, ou permanecer em silêncio, vivendo com a incerteza e o medo. Quando resolveu confrontar o pai, seu coração disparou. Homem que sempre foi seu herói, agora parecia um estranho. Quando ela questionou sobre o passado, a expressão dele se transformou. Em frações de segundos, ele ficou irado. Gritos e lágrimas se misturaram numa tempestade emocional. Camila se deu conta de que cada receita preparada na cozinha da avó trazia não só sabor, mas segredos amargurados, escondidos nas sombras do fogão. Ao sair da casa da avó, um sussurro ecoava em sua mente. A verdade pode ser mortal. Essa frase a acompanhou, um presságio do que estava por vir. Ao se aproximar da janela, encarou o horizonte, seu coração pesado e a mente tumultuada. Foi então que seu celular apitou. Uma mensagem anônima piscava na tela. Se você quer saber a verdade, venha ao cemitério na próxima lua cheia. Seu corpo congelou. O tempo parecia ter parado. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo novamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um arrepio percorreu a espinha de Camila. Aquela mensagem no celular queimava em sua mão. Se você quer saber a verdade, venha ao cemitério na próxima lua cheia. O que isso significava? Sua mente estava uma confusão de sentimentos. A excitação misturava-se ao medo. Nunca havia imaginado que a busca pela verdade a levaria a um lugar assim. Decidiu ir, impulsionada por uma força que parecia maior do que ela. O luar cortava o céu numa dança prateada, e as árvores pareciam sussurrar segredos sombrios. Camila sentia o coração pulsar em seus ouvidos, como um tambor ensurdecedor. Quando chegou ao cemitério, o silêncio era profundo, quase opressivo. Um nó se formou em sua garganta. Camila caminhou pelas lápides, cada passo ecoando como um grito na noite. A sensação de que algo a observava a envolvia. Um momento depois, uma figura emergiu da escuridão. Seu coração parou. Era uma mulher, com um semblante pálido e olhos que brilhavam sob a luz da lua. Camila conhecia. Era a mulher grávida que sua avó mencionara. Não, isso não era possível. A mulher estava morta. Camila. A voz da mulher era doce, mas carregava um peso imenso. Estou aqui para te contar a verdade. O que a mulher estava fazendo ali? Camila a encarou, a mente fervilhando. Você não pode estar aqui. Você está morta. Sim, e por isso estou aqui. Para explicar antes que seja tarde demais. A mulher começou a contar sua história. Cada palavra era um golpe com um peso insuportável. Ela falou sobre seu relacionamento com o pai de Camila, sobre como ele se aproximou dela, oferecendo conforto em um momento de vulnerabilidade. A verdade estava se desenrolando, e Camila percebeu que todas as peças do quebra-cabeça estavam no lugar, embora diferentes do que imaginava. A avó sabia de tudo e nunca disse nada. Camila sentiu um ódio crescente. Por que você nunca contou? Você escondeu isso de mim. A mulher respirou fundo, uma lágrima escorrendo pelo rosto pálido. Porque quando a verdade se revelou, eu estava mais próxima de você do que imagina. Sua avó não estava apenas tentando me proteger. Ela estava protegendo você de um legado sombrio. O que seu pai fez não foi só um crime, foi uma mentira que arrastou nossas vidas para a escuridão. Desesperada, Camila retrocedeu. Suas mãos tremiam enquanto suas memórias felizes com o pai começavam a desmoronar. Ele sempre havia sido o herói, mas agora ele era o vilão. Mas por que você está me contando isso? O que você quer de mim? Eu sou sua mãe, Camila. As palavras da mulher caíram como uma bomba. O mundo girou ao redor de Camila. O que ela mal havia processado se transformou em um turbilhão de dor. Você foi criada sem saber. Eu não queria te envolver nessa história, mas agora tudo mudou e eu sei que a verdade pode ser mortal. Camila encarou a mulher
e sua mente se dividiu entre emoções avassaladoras. Sua vida tinha sido uma farsa. O pai destruiria todas as suas memórias em um segundo. A verdade mudaria tudo. Ela finalmente entendeu que a mensagem no celular provavelmente não era apenas um convite, mas uma advertência. Um barulho abrupto quebrou o silêncio. Camila se virou bruscamente. O que foi isso? Seu coração disparou no peito. Olhando em volta, uma sensação de que não estava sozinha tomou conta dela. Algo estava errado. Muito errado. Uma sombra se movia entre as árvores. Camila contorceu-se, os olhos arregalados. Quem está aí? Sua voz soou trêmula. A figura se aproximou e a lua iluminou seu rosto. Era seu pai. Um sorriso torto e um olhar que poderia congelar o sangue nas veias. A verdade estava prestes a se desdobrar. Novamente. E o que estava prestes a acontecer poderia destruir tudo o que ela conhecia. Camila ficou paralisada. O homem que sempre considerou seu herói agora se mostrava como um fantasma aterrador. Seu pai, na escuridão do cemitério, parecia ter saído de um pesadelo. O coração dela disparou e as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. A verdade pode ser mortal. Isso não poderia estar acontecendo. Camila, ele a chamou enquanto se aproximava. A voz estava carregada de uma frieza que fazia o corpo dela arrepiar. O que você está fazendo aqui? Antes que ela pudesse responder, a mulher pálida ao seu lado disse: Vá embora, por favor. Ele não é quem você pensa que é. Camila olhou, atordoada. Estava diante de um momento que poderia mudar tudo. Seu pai avançou, um olhar feroz em seu rosto. Essa mulher é uma mentira, ela quer te manipular. Camila estava dividida. Uma parte dela queria acreditar nele, enquanto a outra clamava pela verdade. Manipular? É você quem vive de mentiras, pai. O tom de Camila ficou vibrante, mas seus joelhos tremiam. Ela não se lembrava de jamais ter sentido tanta raiva. Você não sabe de nada. Pode acabar fazendo uma escolha que vai te destruir. Ele apontou, e as palavras dele cortaram como uma faca. Camila se sentiu sufocada. Do nada, um estrondo ecoou na escuridão, e uma figura encapuzada apareceu entre os túmulos, fazendo o coração de Camila parar. Você não deveria estar aqui. A figura se aproximou, revelando um rosto conhecido. Era Miguel, o namorado de Camila, que a seguia sem que ela soubesse. Você precisa sair agora. Mas antes que pudesse entender, Miguel lançou uma embalagem escura sob o chão. O cheiro forte de gasolina a atingiu. O que está acontecendo? Camila gritou, o medo enraizado em seu ser. Ele precisa ser parado. Miguel olhou para o pai dela, raiva e desespero nos olhos. Não podemos deixar que isso continue com você, Camila. Quem é você para dizer o que posso fazer? O pai dela retorquiu, com uma voz grave e ameaçadora. A mulher pálida, sua mãe, olhou para Miguel e disse: Ele sabe da verdade. Você não pode protegê-la mais. É tarde demais. Camila sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Como você sabe? Ela questionou Miguel, o desgosto preenchendo seu peito. Eu descobri as gravações, Camila. Ele
Fez coisas horríveis, não só a você, mas a muitas mulheres. Sua mãe, ele disse, a voz tremendo. Ele está mentindo sobre tudo. Camila sentiu um redemoinho de emoções. Então um riso seco cortou o ar. O pai dela se adiantou, os olhos brilhando de uma fúria que parecia ilimitada. Você acha que pode me colocar em perigo com esse garoto? Vocês não entendem o poder que eu tenho. Você não é mais forte que a verdade, Miguel gritou, pronto para enfrentar o pai dela. Camila se viu entre eles, a tensão a cercando como um manto sufocante. A fúria do pai dela atingiu um novo pico. Levantou um braço e, em um movimento rápido, arremessou um objeto pesado contra Miguel, um brilho metálico sob a luz da lua. Camila sentiu o grito sair de sua garganta, mas o tempo parecia desacelerar. O despertar da verdade estava prestes a ser brutal. Quando o objeto atingiu Miguel, um impacto ensurdecedor ecoou. Camila cambaleou, paralisada pela dor e pelo choque. Miguel caiu e uma nuvem de pânico subiu na noite. O sangue manchou o chão e a visão ficou turva. O que estava acontecendo? Qual era a verdade afinal? Camila! A voz da mulher a puxou de volta. Mas tudo parecia um labirinto de confusão. Você não pode ficar aqui. Você precisa entender. Mas o pai dela avançou novamente, e ela percebeu que tudo o que ela acreditou até ali poderia estar prestes a se desmoronar. O mundo não era mais o mesmo. A verdade tinha um preço, e agora ela estava prestes a pagá-lo. O que mais estava escondido nas trevas da sua história familiar? Camila olhou para os dois homens que antes eram tudo para ela e sentiu que sua vida se desintegrava diante de seus olhos. Ela precisava decidir, e a escolha que fizesse poderia definir o resto de sua vida. A tensão era palpável. Camila mal conseguia respirar enquanto observava o pai, um homem que antes era uma figura de proteção, agora revelando seu verdadeiro eu. Miguel estava caído, e o cheiro do sangue começava a invadir o ar, um lembrete cruel do que estava em jogo. O que está acontecendo? Camila sussurrou, as palavras saindo entremeadas por soluços. O pai dela avançou, um olhar de raiva pulsando em seu rosto. Você não sabe de nada. Eles estão mentindo para você, Camila. A voz dele era um rosnado, uma máscara de desespero que só aumentava o pânico dentro dela. Mas a mulher pálida, sua mãe, se colocou à frente. Ele precisa saber a verdade, por mais dolorosa que seja. Não podemos deixar que isso continue. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, criando um contraste com a frieza do ambiente. Camila nunca a viu tão vulnerável. Você não é minha mãe. Camila gritou, a raiva e a dor se misturando. Então tudo aconteceu de repente. Uma sombra se moveu à sua direita e antes que conseguisse processar, um estrondo ecoou. O chão sob seus pés explodiu com uma violência absurda. Pedras e areia voando para o ar. O cemitério se tornava um campo de batalha. Mas não eram tiros, não eram gritos. Era algo muito mais aterrador. Um grupo de homens encapuzados surgiu, suas vozes roucas gritando ordens.
Camila ficou paralisada, incapaz de compreender. Precisamos da garota! Leve-a! Um dos homens gritou. Camila, corre! O desespero na voz da sua mãe cortou o espaço. Camila não sabia para onde ir. O pai, perdido na fúria, virou-se para os novos intrusos, o rosto dele se contorcendo em fúria. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Mas o som de um cacete atingindo o chão interrompeu sua um movimento rápido. Um dos encapuzados avançou em Miguel, que ainda estava no chão. Camila gritou. A cena passou em câmera lenta, o horror se desenrolando diante de seus olhos. Miguel, tentando se erguer, foi agarrado e arrastado. Não! Não! Camila queria correr, mas suas pernas pareciam grudadas no chão. O olhar desolado de Miguel encontrou o dela e, em um instante, tudo ficou claro. Havia algo mais, um segredo profundo e devastador que ela não conseguia compreender. Camila, tudo faz parte de um plano. Nós precisamos sair, Miguel gritou, o desespero transbordando em seu tom. A dúvida preenchia o peito dela. O que ele sabia? O que estava acontecendo? Mas antes que pudesse perguntar, o pai dela se virou, com um olhar de súplica no rosto. Camila, a verdade sobre mim não é o que você pensa. Você precisa entender. Então, tudo mudou de novo. A mulher pálida, que ainda parecia tão distante, fez um movimento e se aproximou daquelas figuras sombrias. Vocês não podem levá-la. Não a arrastem para a escuridão. E então ela revelou. Eu não fui a única. Você nunca deveria ter descoberto. Camila olhou para ela, os olhos se arregalando. O que você quer dizer? Uma onda de pânico a atingiu. Havia mais. Do que sua mãe estava falando? Todas as mulheres, todas as perdas, têm uma conexão. Seu pai. A mulher hesitou. A verdade prestes a sair. Ele não age sozinho. Há um grupo, um legado que você não pode simplesmente ignorar. Camila não conseguia processar. As vozes dos homens encapuzados crescendo em volume, chamando por ela. Você não pode ser levada, Camila. Lute. Lute pelo que é certo. Uma reflexão cruel tomou conta dela. O que se passava nas sombras? Quantas verdades sombrias estavam escondidas por trás das paredes finas de sua história familiar? O impacto da revelação a atingiu como um soco no estômago. Saia daqui, Camila! Miguel gritou, sua voz tremendo, mas a dúvida paralisava. O que mais estava para ser revelado? O que mais ela não sabia? Entre o terror e a confusão, algo dentro dela começou a viralizar. O cemitério não era apenas um lugar de descanso. Era o epicentro de um pesadelo. Enquanto os homens se aproximavam cada vez mais, as últimas palavras da mulher ressoavam em sua mente. Você é parte de algo maior, Camila. A verdade vai te encontrar, não importa onde você se esconda. Com o coração na garganta e o corpo tremendo, Camila sentiu que o tempo havia parado. O que mais a aguardava nas escuras reentrâncias de sua herança? Antes que pudesse pensar em uma resposta, o mundo ao seu redor desmoronou em um grito ensurdecedor. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Camila ficou paralisada. O olhar do pai, antes familiar,
se tornava uma máscara de selvageria. Não se aproxime! Ela gritou, recuando enquanto seus pensamentos giravam. O pânico a envolvia, como se a noite estivesse se fechando ao seu redor. A voz da mulher pálida, sua mãe, ecoava em sua mente, mas agora tudo parecia tão distante. O que mais ela não sabia? Uma luz ofuscante cortou a escuridão. Era um farol, e o som de um carro se aproximando ecoou. Seu coração disparou. Camila, corre! Miguel a puxou, mas ela não podia se mover. A realidade estava desmoronando ao seu redor. O pai avançou, a raiva bordando seus traços. Você não pode escapar de mim. Então, algo inesperado aconteceu. O grupo encapuzado que havia invadido o cemitério não era apenas uma ameaça. Eles também pareciam ter uma conexão estranha com seu pai. Um dos homens, mais alto e robusto, gritou: Deixa a garota. O plano é maior do que ela entende. O choque percorreu o corpo de Camila. O que isso significava? Vocês não podem levar a Camila. Miguel gritou, jogando-se na frente dela. O caos aumentou e seus instintos femininos gritavam para ela correr. Mas o que fazer no meio de tudo isso? Em meio à confusão, um dos encapuzados se virou. Em um gesto dramático, removeu o capuz. O rosto dele paralisou Camila. Era Daniel, seu melhor amigo de infância, aquele que ela pensava estar longe do país. Camila, eu vim te salvar. A incredulidade a paralisou. Daniel, o que ele estava fazendo aqui? Miguel, ele gritou. Não há tempo. Eles estão atrás de você. O sorriso familiar se tornava uma máscara de seriedade. Camila olhou entre Miguel e Daniel, a confusão dominando seu coração. Você está com eles? Não, faz parte de um plano. Não posso explicar agora. Temos que ir. Eles estão vindo. Daniel puxou Camila, mas o pai dela não recuava. Todo mundo faz parte disso, Camila. Seu amigo, sua mãe, até mesmo Miguel. O pai dela estava revelando verdades que ela não queria ouvir. O desprezo nos olhos dele era palpável. Dramas e mentiras se entrelaçavam em um emaranhado quase insuportável. Então, Daniel se virou, o olhar determinado. Camila, você não está em segurança aqui. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras dele a cortaram como facas. Daniel, como você pode dizer isso? Ela perguntou, a voz trêmula, confusa. Porque eu sei quem ele realmente é. Ele é parte de uma organização secreta que busca poder a qualquer custo. Camila, há um legado do qual você faz parte e não podemos deixar isso continuar. O mundo começou a girar. Seu pai empalideceu e a verdade que estava selada começava a emergir. Um barulho estrondoso encheu o ar ao redor deles. As luzes dos carros apontaram como raios em meio à escuridão. Olhos se voltaram para eles. Figuras encapuzadas agora cercando Camila e Miguel. Não deixe ela escapar, gritou um deles. Todo o ar foi expulso dos pulmões de Camila. A situação estava prestes a explodir. Daniel, em um último esforço, agarrou a mão de Camila e a puxou. Vem, temos que sair agora. Eles correram, mas o cerco se fechava. Camila virou-se uma última vez para seu pai, buscando uma resposta, um sinal de amor. Mas a brutalidade do que ele se tornara era claro. O homem que ela havia amado estava cercado por sombras,
um eco de seu passado que finalmente a alcançava. E então aconteceu. Uma explosão. Uma luz branca ofuscou tudo, seguida de um estrondo ensurdecedor. A terra tremeu sob seus pés e Camila sentiu o chão desmoronar. Ela e Daniel foram arremessados para o lado, enquanto o mundo ao redor desabava em caos. Quando a poeira assentou, Camila se levantou, o coração acelerado. Mas algo estava diferente. Seu pai não estava mais lá. E quando ela olhou para Miguel, a verdade final a atingiu. Camila, você realmente não sabia? As palavras de Miguel reverberaram na escuridão que se formava. E mais uma vez a dúvida a envolveu. O que mais ele sabia? O que ela não havia entendido até aqui? A noite tinha se transformado em um labirinto de mentiras. E a verdade? Bom, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Camila estava em estado de choque. O que Miguel tinha dito antes da explosão continuava ecoando em sua mente. Você realmente não sabia? A realidade girava em sua cabeça e a dor aguda no coração a fazia questionar tudo ao seu redor. Daniel, seu amigo de infância, levantou-se rapidamente. Ele a puxou e, com uma voz firme, disse: Vamos, temos que sair daqui agora. Mas o que ele sabia? O que mais estava envolvido? Nessa teia de mentiras, Camila olhou para Miguel, que estava ferido, e depois para Daniel. A urgência nas palavras de Daniel não combinava com o pânico que dominava o ambiente. Algo estava muito errado. De repente, um grito penetrante cortou a noite. Era um dos homens encapuzados. E o pânico tomou conta de Camila novamente. Peguem ela! Um movimento rápido e ameaçador. E ela viu um dos encapuzados avançar em sua direção, mão pronta para agarrá-la. O instinto de sobrevivência a levou a correr, puxando Daniel junto. Eles correram entre as lápides, com o som dos passos apressados ecoando ao redor. A adrenalina pulsava nas veias de Camila, mas a dúvida e o medo a paralisavam. Camila, escuta! Daniel a puxou para um beco entre os túmulos, a respiração acelerada e os olhos arregalados. Eu preciso te contar. Você precisa saber. Antes que pudesse ouvi-lo, uma sombra se aproximou à velocidade da luz, e então um tiro explodiu ao seu lado. Camila ficou petrificada. Corra! Daniel gritou, mas o choque já havia dominado. Ela olhou para trás e viu o pai, não mais o homem que ela conhecia, mas uma figura encarnada em raiva e desespero. Você não vai escapar de mim, Camila. Sua voz ressoava como um trovão e, com a mesma calma com que tinha descrito suas memórias felizes, agora ele parecia um monstro. Então algo aconteceu. Um dos encapuzados, em um movimento brusco, se adiantou para se colocar entre Camila e seu pai. Pare, isso não é o que você pensa. A voz era profunda e bem familiar. Camila franziu a testa, reconhecendo o timbre. Era Miguel. Não! Miguel, não! Camila gritou, mas ele já havia disparado em frente, sacando uma arma que ela não sabia que ele tinha. Suponha que você é uma pessoa que pode mudar, pai. Não deixe que isso estrague a vida da Camila de uma vez por todas. O mundo ao redor parecia parar. Miguel estava tão dentro da história quanto seu pai.
A confusão a consumia. E numa fração de segundo, ela percebeu um olhar furtivo que passou entre Miguel e seu pai. O que eles não estavam dizendo? Antes que pudesse pensar mais, o chão abaixo deles começou a tremer. Um novo rugido ecoou nas proximidades. Camila olhou para a direção do barulho e viu uma luz que se aproximava rapidamente. Era um carro com faróis acesos e a velocidade estava prestes a moldar seu destino. O veículo deslizou para a entrada do cemitério, bloqueando a única saída. Da janela do carro, uma figura saiu. Camila estremeceu ao ver quem era. Seu irmão, Marco, que ela acreditava estar em outro estado. Ele estava aqui, vestido de forma casual, mas com um olhar intenso que trazia um misto de pânico e determinação. Camila, estamos todos em perigo. Precisamos escapar. Agora! O choque a atingiu em cheio. Marco, o que você está fazendo aqui? A dúvida na sua mente fez com que seus joelhos balançassem. Não temos tempo. Ele está tentando te destruir. Todos nós somos parte da mesma história. E você precisa saber a verdade. Não é só sobre o pai, Camila. É sobre todos nós. Agora vamos. Os olhos de Marco eram a única coisa clara em meio ao caos. Daniel a puxou. Temos que ir. A voz dele estava próxima da desesperação. Miguel e o pai estavam em um impasse, cada um segurando suas verdades com tenacidade. Camila balançou a cabeça, sem entender. Todos ali pareciam estar escondendo segredos profundos que poderiam dilacerar a família que ela conhecia. O carro, o acidente, tudo parecia suscitar mais perguntas do que respostas. De repente, seu pai levantou a arma e o tempo congelou. Camila sentiu que havia apenas alguns segundos até que tudo se desmoronasse. Pai, não! Camila gritou, o coração acelerando. O olhar de seu pai pesava como uma âncora. Que verdades estavam prestes a ser reveladas? E então, antes que pudesse perceber, estrondo ensurdecedor acompanhou o disparo e uma nuvem de pânico se espalhou enredando todos eles. Camila gritou ao ver seu pai cair, a arma escorregar de suas mãos. As últimas palavras que ela esperava ouvir agora ressoavam com um peso insuportável. O legado continua. Nada parecia mais real. Todo aquele tempo em que ela se sentia presa em uma mentira estava prestes a se transformar em algo muito mais terrível. O que a vida e a família dela realmente escondiam? O que mais estaria à espreita nas sombras da sua história? Camila sabia que mais segredos estavam prestes a vir à tona e que a verdade finalmente poderia devorá-la inteira. Camila estava em estado de choque. O que Miguel tinha dito antes da explosão continuava ecoando em sua mente. Você realmente não sabia? A realidade girava em sua cabeça e a dor aguda no coração a fazia questionar tudo ao seu redor. Daniel, seu amigo de infância, levantou-se rapidamente. Ele a puxou e, com uma voz firme, disse: Vamos! Temos que sair daqui agora! Mas o que ele sabia? O que mais estava envolvido nessa teia de mentiras? Camila olhou para Miguel, que estava ferido, e depois para Daniel. A urgência nas palavras de Daniel não combinava com o pânico que dominava o ambiente. Algo estava muito errado. De repente, um grito penetrante cortou a noite. Era um dos homens encapuzados.
e o pânico tomou conta de Camila novamente. Peguem ela! Um movimento rápido e ameaçador, e ela viu um dos encapuzados avançar em sua direção, mão pronta para agarrá-la. O instinto de sobrevivência a levou a correr, puxando Daniel junto. Eles correram entre as lápides, com o som dos passos apressados ecoando ao redor. A adrenalina pulsava nas veias de Camila, mas a dúvida e o medo a paralisavam. Camila, escuta! Daniel a puxou para um beco entre os túmulos, a respiração acelerada e os olhos arregalados. Eu preciso te contar. Você precisa saber? Antes que pudesse ouvi-lo, uma sombra se aproximou à velocidade da luz, e então um tiro explodiu ao seu lado. Camila ficou petrificada. Corra! Daniel gritou, mas o choque já havia a dominado. Ela olhou para trás e viu seu pai, não mais o homem que ela conhecia, mas uma figura encarnada em raiva e desespero. Você não vai escapar de mim, Camila. Sua voz ressoava como um trovão e, com a mesma calma com que tinha descrito suas memórias felizes, agora ele parecia um monstro. Então, algo aconteceu. O chão abaixo deles começou a tremer. Um novo rugido ecoou nas proximidades. Camila olhou para a direção do barulho e viu uma luz que se aproximava rapidamente. Era um carro com faróis acesos, e a velocidade estava prestes a moldar seu destino. O veículo deslizou para a entrada do cemitério, bloqueando a única saída. Da janela do carro, uma figura saiu. Camila estremeceu ao ver quem era. Seu irmão Marco, que ela acreditava estar em outro estado. Ele estava aqui, vestido de forma casual, mas com um olhar intenso que trazia um misto de pânico e determinação. Camila, estamos todos em perigo. Precisamos escapar agora. O choque a atingiu. Em cheio. Marco, o que você está fazendo aqui? A dúvida na sua mente fez com que seus joelhos balançassem. Não temos tempo. Ele está tentando te destruir. Todos nós somos parte da mesma história. E você precisa saber a verdade. Não é só sobre o pai, Camila. É sobre todos nós. Agora vamos. Os olhos de Marco eram a única coisa clara em meio ao caos. Daniel a puxou. Temos que ir. A voz dele estava próxima da desesperação. Miguel e o pai estavam em um impasse, cada um segurando suas verdades com tenacidade. Camila balançou a cabeça sem entender. Todos ali pareciam estar escondendo segredos profundos que poderiam dilacerar a família que ela conhecia. O carro, o acidente, tudo parecia suscitar mais perguntas do que respostas. De repente, seu pai levantou a arma e o tempo congelou. Camila sentiu que havia apenas alguns segundos até que tudo se desmoronasse. Pai, não! Camila gritou, o coração acelerando. O olhar de seu pai pesava como uma âncora. Que verdades estavam prestes a ser reveladas? E então, antes que pudesse perceber, um estrondo ensurdecedor acompanhou o disparo, e uma nuvem de pânico se espalhou, enredando todos eles. Camila gritou ao ver seu pai cair, a arma escorregar de suas mãos. As últimas palavras que ela esperava ouvir agora ressoavam com um peso insuportável. O legado continua. Foi então que Camila percebeu algo completamente inesperado. Ao olhar para seu pai, caído no chão, notou uma pequena tatuagem em seu pulso. Um símbolo que a lembrava de algo distante.
Mas então, uma figura encapuzada avançou, arremessando uma bomba de fumaça que preencheu o ar com um nevoeiro denso. A confusão se espalhou. Dentro da nuvem, Camila começou a ouvir sussurros, murmúrios que a cercavam como a névoa em torno dela. Um dos encapuzados, ainda na penumbra, se aproximou e disse: Você precisa entender, Camila. A verdade vai te libertar. Você é a chave para tudo isso. O impacto das palavras a atingiu como uma onda. Eu sou o quê? O coração disparava. A mente girava. O que isso significava? O que mais estava escondido? E quem eram essas pessoas? O barulho da polícia se aproximando soou ao fundo, mas a única coisa que Camila conseguia ouvir era o eco do que acabara de ouvir. A verdade poderia ser ainda mais devastadora do que ela imaginava. E então tudo fez sentido. A conexão com a tatuagem, os segredos de família, seus pais, seu irmão. O que mais eles estavam escondendo? A fumaça tornava tudo ainda mais confuso. Mas Camila sentiu uma determinação crescer dentro dela. Precisava descobrir quem era de verdade e o que isso significava para o legado da família. Sentindo que estava no centro de algo maior, ela deu um passo em frente. O que mais a aguardava naquela noite sombria? O futuro era incerto, mas uma coisa era certa: ela não iria desistir. A verdade havia despertado. O que aconteceria a seguir? A busca apenas estava começando. Camila estava em estado de choque. O que Miguel tinha dito antes da explosão continuava ecoando em sua mente. Você realmente não sabia? A realidade girava em sua cabeça e a dor aguda no coração a fazia questionar tudo ao seu redor. Daniel, seu amigo de infância, levantou-se rapidamente. Ele a puxou e com uma voz firme disse: Vamos, temos que sair daqui agora. Mas o que ele sabia? O que mais estava envolvido nessa teia de mentiras? Camila olhou para Miguel, que estava ferido, e depois para Daniel. A urgência nas palavras de Daniel não combinava com o pânico que dominava o ambiente. Algo estava muito errado. De repente, um grito penetrante cortou a noite. Era um dos homens encapuzados e o pânico tomou conta de Camila novamente. Peguem ela! Um movimento rápido e ameaçador, e ela viu um dos encapuzados avançar em sua direção, mão pronta para agarrá-la. O instinto de sobrevivência a levou a correr, puxando Daniel junto. Eles correram entre as lápides, com o som dos passos apressados ecoando ao redor. A adrenalina pulsava nas veias de Camila, mas a dúvida e o medo a paralisavam. Camila, escuta! Daniel a puxou para um beco entre os túmulos, a respiração acelerada e os olhos arregalados. Eu preciso te contar. Você precisa saber. Antes que pudesse ouvi-lo, uma sombra se aproximou à velocidade da luz, e então um tiro explodiu ao seu lado. Camila ficou petrificada. Corra! Daniel gritou, mas o choque já havia a dominado. Ela olhou para trás e viu seu pai. Não mais o homem que ela conhecia, mas uma figura encarnada em raiva e desespero. Você não vai escapar de mim, Camila.
Sua voz ressoava como um trovão, e com a mesma calma com que tinha descrito suas memórias felizes, agora ele parecia um monstro. Então algo inesperado aconteceu. O chão abaixo deles começou a tremer. Um novo rugido ecoou nas proximidades. Camila olhou para a direção do barulho e viu uma luz que se aproximava rapidamente. Era um carro com faróis acesos, e a velocidade estava prestes a moldar seu destino. O veículo deslizou para a entrada do cemitério, bloqueando a única saída. Da janela do carro, uma figura saiu. Camila estremeceu ao ver quem era. Seu irmão Marco, que ela acreditava estar em outro estado. Ele estava aqui, vestido de forma casual, mas com um olhar intenso que trazia um misto de pânico e determinação. Camila, estamos todos em perigo. Precisamos escapar agora. O que você está fazendo aqui? A dúvida sua mente fez com que seus joelhos balançassem. Não temos tempo. Ele está tentando te destruir. Todos nós somos parte da mesma história. E você precisa saber a verdade. Não é só sobre o pai, Camila. É sobre todos nós. Agora, vamos! Quando Marco disparou essas palavras, mais que um aviso, soaram como um sino de alerta na cabeça de Camila. Era como se as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem começando a se alinhar. Mas antes que pudesse processar completamente, o pai dela levantou a arma de novo. O tempo parecia parar. Pai, não faça isso! Camila gritou, a voz falhando, mas o olhar de seu pai estava fixo e maligno. A tensão era palpável. Nesse momento, a mulher pálida, sua mãe, apareceu entre as sombras, com uma expressão de desespero no rosto. Não, não é isso que você pensa. A surpresa no olhar de Camila foi esmagadora. A angústia em seu coração parecia entorpecer qualquer outro sentimento. Por que você está aqui já agora? Porque a verdade precisa ser revelada. Você precisa saber a verdade sobre seu pai, Camila. Ele não é só seu pai. Ele é o líder de uma organização secreta, de um legado que busca poder a qualquer custo. As palavras dela eram como lâminas cortando o ar. Nesse momento, Marco olhou diretamente para Camila. Ele também é responsável por muitas mortes. E você estava prestes a ser a próxima. Não! Camila gritou. O mundo começou a girar. As peças da verdade estavam se encaixando. Não da forma que ela queria. A raiva estava crescendo dentro dela, confundida entre o amor que tinha pelo pai e a traição que sentia. Quando ela pensou que tudo estava desmoronando, um estalo ensurdecedor cortou a noite. A estrutura do cemitério tremeu. Uma explosão, um poder cósmico irrompeu e tudo ao redor desabou. Os corpos foram arremessados para trás e a visão de Camila se obscureceu em um emaranhado de fumaça e escombros. Em meio ao caos, uma sombra se ergueu. Uma figura, envolta em fumaça, apareceu e em um instante caiu na frente de Camila. Era Miguel, mas seu olhar estava fixo e determinado. Venha comigo. Escolha, Camila. Pode acabar com tudo isso. Ela nem sequer teve tempo de pensar. A escolha estava se desenhando na sua frente. Seguir Miguel, quem parecia saber mais do que todos, ou confrontar a verdade devastadora que seu pai e mãe tinham escondido.
Um grito ecoou na escuridão, e nesse segundo ela soube que a vida dela nunca mais seria a mesma. Ao abrir os olhos, tudo parecia diferente. O que mais a esperava naquele labirinto de mentiras? A verdade poderia ser a chave para sua liberdade ou sua queda. Camila estava em estado de choque. O que Miguel tinha dito antes da explosão continuava ecoando em sua mente. Você realmente não sabia? A realidade girava em sua cabeça. Ao abrir os olhos, tudo parecia diferente. O que mais a esperava naquele labirinto de mentiras? A verdade poderia ser a chave para sua liberdade ou sua queda. Camila estava em estado de tensão. O que mais a esperava naquele labirinto de mentiras? E a dor aguda no coração a fazia questionar tudo ao seu redor. De mentiras! Camila olhou para Miguel, que estava ferido, e depois para Daniel. A urgência nas palavras de Daniel não combinava com o pânico que dominava o ambiente. Algo estava muito errado. De repente, um grito penetrante cortou a noite. Era um dos homens encapuzados, e o pânico tomou conta de Camila novamente. Peguem ela! Um movimento rápido e ameaçador, e ela viu um dos encapuzados avançar em sua direção, mão pronta para agarrá-la. O instinto de sobrevivência a levou a correr, puxando Daniel junto. Eles correram entre as lápides, com o som dos passos apressados ecoando ao redor. A adrenalina pulsava nas veias de Camila, mas a dúvida e o medo a paralisavam. Camila, escuta! Daniel a puxou para um beco entre os túmulos, a respiração acelerada e os olhos arregalados. Eu preciso te contar. Você precisa saber! Antes que pudesse ouvi-lo, uma sombra se aproximou à velocidade da luz. E então um tiro explodiu ao seu lado. Camila ficou petrificada. Corra! Daniel gritou, mas o choque já havia a dominado. Ela olhou para trás e viu seu pai, não mais o homem que ela conhecia, mas uma figura encarnada em raiva e desespero. Você não vai escapar de mim, Camila! Sua voz ressoava como um trovão, e com a mesma calma com que tinha descrito suas memórias felizes, agora ele parecia um monstro. Então algo inesperado aconteceu. O chão abaixo deles começou a tremer. Um novo rugido ecoou nas proximidades. Camila olhou para a direção do barulho e viu uma luz que se aproximava rapidamente. Era um carro com faróis acesos e a velocidade estava prestes a moldar seu destino. O veículo deslizou para a entrada do cemitério, bloqueando a única saída. Da janela do carro, uma figura saiu. Camila estremeceu ao ver quem era. Seu irmão, Marco, que ela acreditava estar em outro estado. Ele estava aqui, vestido de forma casual, mas com um olhar intenso que trazia um misto de pânico e determinação. Camila, estamos todos em perigo. Precisamos escapar agora. O choque a atingiu em cheio. Marco, o que você está fazendo aqui? A dúvida na sua mente fez com que seus joelhos balançassem. Não temos tempo. Ele está tentando te destruir. Todos nós somos parte da mesma história e você precisa saber a verdade. Não é só sobre o pai, Camila. É sobre todos nós. Agora, vamos! Quando Marco disparou essas palavras, mais que um aviso,
soaram como um sino de alerta na cabeça de Camila. Era como se as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem começando a se alinhar. Mas antes que pudesse processar completamente, o pai dela levantou a arma de novo. O tempo parecia parar. "Pai, não faça isso!" Camila gritou, a voz falhando, mas o olhar de seu pai estava fixo e maligno. A tensão era palpável. Nesse momento, a mulher pálida, sua mãe, apareceu entre as sombras, com uma expressão de desespero no rosto. "Não, não é isso que você pensa." A surpresa no olhar de Camila foi esmagadora. "Mãe, com a tensão que não fazer desde agora. Por que você tá aqui já agora?" "Precisa saber a verdade sobre seu pai, Camila. Ele não é só seu pai. Ele é o líder de uma organização secreta, de um legado que busca poder a qualquer custo." As palavras dela eram como lâminas cortando o ar. Nesse momento, Marco olhou diretamente para Camila. "Ele também é responsável por muitas mortes. E você estava prestes a ser a próxima." "Não!" Camila gritou. O mundo começou a girar. As peças da verdade estavam se encaixando, não da forma que ela queria. A raiva estava crescendo dentro dela, confundida entre o amor que tinha pelo pai e a traição que sentia. Quando ela pensou que tudo estava desmoronando, um estalo ensurdecedor cortou a noite. A estrutura do cemitério tremeu. Uma explosão, um poder cósmico irrompeu e tudo ao redor desabou. Os corpos foram arremessados para trás e a visão de Camila se obscureceu em um emaranhado de fumaça e escombros. Em meio ao caos, uma sombra se ergueu. Uma figura, envolta em fumaça, apareceu e em um instante caiu na frente de Camila. Era Miguel, mas seu olhar estava fixo e determinado. "Venha comigo, escolha, Camila. Pode acabar com tudo isso." Ela nem sequer teve tempo de pensar. A escolha estava se desenhando na sua frente. Seguir Miguel, quem parecia saber mais do que todos, ou confrontar a verdade devastadora que seu pai e mãe tinham escondido. Um grito ecoou na escuridão. E nesse segundo, ela soube que a vida dela nunca mais seria a mesma. "Camila!" Uma voz familiar cortou o ar. Antes que pudesse perceber, a fumaça clareou, revelando uma figura que ela pensou estar muito longe. Era Laura, sua melhor amiga. Mas algo estava muito errado. Laura não estava sozinha. Ela tinha uma arma na mão e uma expressão desconcertada. "Laura, o que você está fazendo aqui?" Camila perguntou, confusa e assustada. "Desculpe, Camila, mas eu não tinha escolha. Eu fui enviada para te proteger." A verdade no olhar de Laura era chocante. "Mas eu não sabia que ele era seu pai. Nem sabia de nada." Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. "Como você pode ser parte disso? Qual é a sua conexão?" A confusão tomou conta dela. Laura e seu pai sempre haviam sido amigos. Havia algo muito maior, muito mais sombrio. "Eu sou uma agente infiltrada. Eles acharam que eu poderia te controlar. E por isso me colocaram perto de você. Mas estou aqui para ajudar. Por favor, confie em mim." A declaração de Laura bateu com a força de um relâmpago. A revelação alterou tudo. "Você me traiu?" Camila gritou, a dor na voz escapando. A sensação de traição estava crescendo.
e a verdade começava a despedaçar o que restava. Mas antes que Laura pudesse explicar, seu pai se levantou, fora de si, sem a arma, mas com os olhos cheios de fúria. Camila, não acredite nela. Ela está mentindo. O tom desesperado dele fez o coração de Camila acelerar. Ela é a razão de tudo isso. O que quer que você descubra, não seja enganada. O caos se instalou novamente. Tudo estava se desintegrando. O que mais estava escondido ali? Camila olhou ao redor e viu Miguel, Daniel e agora Laura. Todos pareciam estar envolvidos em uma trama que ela não conseguia compreender. O peso daquela noite a forçava a aceitar que a verdade poderia ser mortal. Assim, em meio à fumaça e à confusão, ela percebeu que todos estavam jogando uma partida de xadrez obscura. E cada movimento poderia custar suas vidas. Mas quem estava realmente certo? A tensão estava no ar, e a única certeza era que as revelações ainda não haviam acabado. A verdade não estava só prestes a ser revelada, mas estava ali, esperando para desmoronar tudo o que ela acreditava saber. Camila estava ofegante, o coração disparado enquanto o caos a cercava. Seu pai caído no chão, o olhar vazio, não era mais o homem que ela conhecia. As revelações a esmagavam. Laura, com a arma na mão, estava tremendo. Não posso ficar aqui, Camila sussurrou, o medo a paralisando. Qual é a verdade, Laura? O olhar dela buscava o conforto conhecido, mas tudo ao redor parecia distante. Camila, tudo o que você pensava saber é uma farsa. Seu pai não é só seu pai. Ele é o líder de algo sombrio. As palavras de Laura cortaram como facas. O chão sob seus pés parecia se desintegrar. Temos que fugir agora. Fugir? Camila olhou em volta. Havia sombras se aproximando. As figuras encapuzadas estavam voltando e a tensão era palpável. E se ele não for o único? O que mais você escondeu de mim, Laura? Daniel surgiu, com um olhar intenso, e apoiou-se em um túmulo. Ele está se levantando. Precisamos agir. O terror na voz dele trouxe à tona o instinto de sobrevivência de Camila. Miguel, ferido, também lutava para ficar de pé, mas a determinação nos olhos dele brilhava como uma lanterna na escuridão. Camila, escuta! Miguel gritou. Você tem que atravessar aquele portão. É a única saída. Ele estendeu a mão e, naquele momento, todo o peso da decisão caiu sobre os ombros dela. Deveria seguir Miguel ou ficar e enfrentar o pai? O pai dela ergueu-se lentamente e a raiva no olhar dele parecia aquecer o ar. Não pense que você pode me abandonar, Camila. Eu sou seu pai. A voz dele carregava a ferocidade de um animal ferido. Você não é o homem que eu pensava que conhecia. Camila gritou, as emoções fervendo dentro dela. A traição. A traição. A dor. Tudo explodia. Laura estava em choque. Camila, ele não tem poder sobre você. Você é mais forte do que pensa. O olhar dela estava fixo, quase esperançoso, mas as sombras estavam se aproximando. O céu começava a clarear ao longe, algum tipo de esperança se formando no horizonte. Camila olhou para Miguel, depois para Daniel. Eles eram seu apoio. Sem mais hesitar, ela decidiu. Vamos, agora!
Os 4 correram em direção ao portão, a adrenalina bombando em seus corpos. As vozes das sombras ecoavam atrás deles, mas o medo não os parava. "Não olhem para trás!" Camila gritou e, com um impulso, conseguiu atravessar o portão. Lá fora, a luz da manhã iluminava tudo, mas a tensão ainda não tinha acabado. Eles respiraram fundo, aliviados, mas o olhar de Miguel estava perdido. "O que fazemos agora? Precisamos expor tudo. A verdade deve ser revelada", Camila disse. A raiva agora se transformando em determinação. Não podemos deixar que o legado dele continue. Acho que ela entendia finalmente. A luta estava longe de acabar, mas agora tinha um propósito. Um propósito maior que seus medos. O olhar dela se firmou em direção à cidade, determinada a enfrentar os monstros que queriam destruir tudo o que ela amava. "Estamos juntos nessa", Daniel falou, a certeza em sua voz atravessando os corações deles. A cena ao longe se misturava com luz e sombra, e a sensação de que uma nova história estava prestes a começar se tornou palpável. Camila sabia que o desafio seria enorme, mas estava pronta para lutar. E por mais que o passado fosse sombrio, a força deles como um grupo era inquebrável. Enquanto o vento soprava levemente ao redor, Camila fez uma promessa silenciosa. A verdade seria revelada, e ela se tornaria a heroína da própria história. E você que está lendo agora, o que achou de tudo isso? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. É o momento de demonstrar seu apoio. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo.